Bem-vindos a esta sessão sobre o trabalho por turnos, os direitos dos trabalhadores por turnos e trabalho noturno. Como sabemos, a desregulação dos horários e a intensificação dos ritmos com o aumento do horário, mas também com outras formas de estabilização, fazem parte de uma trajetória de fragilização dos direitos dos trabalhadores, uma trajetória de ajuste de contas também com os direitos conquistados pela luta dos trabalhadores. Horários desregulados, ritmos fortemente desgastantes, trabalho por turnos, trabalho noturno, são faces dessa mesma trajetória. Mais de 16% dos trabalhadores trabalham por turnos, ou seja, 835 mil são os últimos dados que temos. Mais de metade serão mulheres. Se em 2009 calculava-se 440 mil, o número quase duplicou em 10 anos. A percentagem de trabalhadores, uma grande percentagem de trabalhadores, à volta de 11%, trabalha à noite. As consequências são visíveis, são conhecidas e são sentidas. A falta de tempo para a família, desde logo, o desajuste das rotinas familiares, a incapacidade de poder acompanhar os filhos e de construir uma família também para muitos trabalhadores jovens que não conseguem assim ter essa perspectiva. As consequências para a saúde também são absolutamente conhecidas e são estudadas, desde as perturbações no sono, alterações do ritmo circadiano, o aumento do risco de várias doenças, problemas físicos, psíquicos, de vária ordem. Há também quem aponte a ligação entre estes ritmos de trabalho à doença oncológica. A par de outras medidas de chamada flexibilização da lei laboral, a pretexto de um suposto necessidade de aumentar a produtividade, adotaram-se medidas como as adaptabilidades, os bancos de horas individuais ou grupais, os horários concentrados, objetivos de produção intensíssimos. O trabalho por turnos, que deveria ser uma exceção, é cada vez menos excepcional. Aliás, uma organização do trabalho que deveria estar associada a uma natureza social impreterível ao funcionamento da economia é adotada sem que se justifique. Vejamos, por exemplo, as batatas fritas matutano elaborarem em elaboração contínua. O PCP tem colocado esta questão na ordem do dia. Aliás, foi uma das primeiras iniciativas que apresentámos para iniciar a sessão legislativa que agora findou. E, portanto, já tínhamos apresentado anteriormente, voltámos a apresentar um projeto de lei para reforçar os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos. Algumas das linhas de intervenção e das linhas de alteração do quadro que temos hoje para o trabalho têm a ver com a limitação, precisamente, do trabalho noturno e por turnos às situações que sejam técnica e socialmente justificadas, de acordo com aquilo que deveria ser o princípio da natureza social impreterível ao funcionamento da economia e desde que sejam garantidas as condições de segurança, a proteção da saúde, a proteção dos direitos de maternidade e paternidade, as infraestruturas e os espaços sociais adequados com este tipo de horário e que sejam fixados, por negociação e contratação coletiva, subsídios e compensações aos trabalhadores neste regime. É necessária a clarificação do conceito de trabalho noturno, retomando a fixação com início às 20 horas e não às 22, até às 7 horas da manhã, a não aplicação de mecanismos de desregulamentação do horário, relativamente àquele que já é um horário desregulado por si, o horário noturno ou por turnos, a limitação do recurso ao sistema 3x8, ou seja, o semicontínuo, estabelecendo a redução semanal do horário de trabalho. Ciclos curtos para a equipa noturna e mais um intervalo de descanso para os trabalhadores noturnos. Garantir periodicidade no gozo dos dias de descanso rotativos, incluindo o sábado e o domingo. O direito a um dia de férias suplementar por cada 3 anos de trabalho noturno ou por turnos. O valor mínimo do subsídio de turno de 25% e o direito a subsídios de turno e noturno no caso de serem regimes de trabalho a coexistirem. A proposta inclui ainda a antecipação da idade da reforma devido à penosidade e ao desgaste deste regime de trabalho e a bonificação no cálculo da pensão, isto é, mais 0,2% no valor de formação por cada ano trabalhado.
Exames médicos obrigatórios com periodicidade de 6 meses. Havendo estas consequências que se conhecem, tem que haver monitorização e tem que haver também essa disponibilidade para os trabalhadores irem monitorizando a sua situação de saúde. O aumento da TSU a pagar pelas entidades patronais que recorram ao trabalho por turnos ou noturno. Autoexplicativa. O reconhecimento do direito a sair do regime de turnos, passando para o horário diurno, após trabalhar 20 anos neste regime, ou quando, no caso dos trabalhadores em funções, tiver 55 anos de idade em regime de turnos, sem perder o subsídio que usufrui, sem perder rendimentos também que tenha ganho. E sem prejuízo, naturalmente, de condições mais favoráveis que sejam fixadas em sede de contratação coletiva. Estas medidas conjugadas com o aumento geral dos salários, a partir do salário mínimo nacional, mas também com a valorização da contratação coletiva, com a reposição das 35 horas de trabalho para todos, com medidas de combate à precariedade, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, repondo o princípio do tratamento mais favorável, entre outras, são medidas que valorizam o trabalho e valorizam os trabalhadores. E sem isso, o nosso país não pode andar para a frente. O trabalho é um elemento fundamental e estruturante da sociedade, é um elemento fundamental e estruturante da vida de cada um e tem que ser dignificado e tem que ser dadas condições às pessoas no seu dia-a-dia para que esse seja o menos penoso possível, num quadro em que situações já de maior intensidade já têm consequências à partida e, portanto, tem que se garantir todas as condições para que não se agravem as consequências que já existem nesta forma de organização do trabalho. E, portanto, esta também é uma batalha da CDU, é uma batalha que vamos continuar na próxima legislatura, uma batalha que não se esgota na Assembleia da República, mas para a qual também vamos contribuir nas ruas, nos locais de trabalho, com a nossa ação e intervenção e contando naturalmente com a força dos trabalhadores. Obrigada.